ar mais um Otaku Deso. Muito boa tarde, pessoal. Depois de tomar uma surra em Street Fighter e você ouvir o tema de derrota ou o tema de vitória do Ryu no Smash Bros, como quiserem, estamos começando mais um Otaku Deso aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Também para quem nos ouve pelas milhares de plataformas alternativas no site ipanemacomunitaria.com.br, no aplicativo para Android, no TuneIn da Apple, no nosso canal do YouTube. Se você está ouvindo no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like maroto e comentar o quanto você gosta da sua própria vida. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Alex. Boa tarde, meus queridos ouvintes e amigos que estão presentes no recinto. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, colegas de mesa. E como o próprio Alexandro disse, só não ouve quem não quer. Que coisa mais bagulho de carrocinha, tá ligado? Só não come o cachorro-quente do Zé quem não quer. Ei, tem que vender produto. É verdade. E hoje nós temos um pequeno apanhado aqui de informações muito interessantes. Live action acho que agora tá na moda, porque acho que esse vai ser o terceiro programa seguido que a gente traz informações sobre live action, e dessa vez é um live action que vai causar um murmurinho na criançada. Leia aqui, Gustas. Opa! Pokémon vai ganhar um live action, mas só depois do primeiro bloco musical, e a gente começa com Shousetsu Dynamic, abertura de Dragon Ball Super, versão em português cantada por Ricardo Júnior. Lembrando nossa página do Facebook, facebook.com/programa Otaku Deso, e também tem o nosso site otakudeso.com.br para vocês fazerem os seus pedidos de música, e também tem lá a caixa de comentários do nosso canal do YouTube. Se você está ouvindo o programa no YouTube, apesar dele não ter os blocos musicais, comenta lá e ouve a versão para download ou ouve ao vivo. E vocês podem curtir lá os seus pedidos musicais na maior zoeira. Clica aí na sua barra de rolagem, desça um pouquinho e escreva na caixa de comentários que você nos ama muito. Pois é. Então vamos para a nossa primeira notícia do dia, né? Que, na verdade, ela está sendo encarada com ar de rumores, mas como veio de uma fonte bem confiável, então... Fonte quente. Veio de uma fonte quentinha, veio de uma fonte termal. Então está causando muito murmurinho nas redes sociais, que é sobre Pokémon. A gente vem falando aqui nos programas frequentes sobre live action. Falamos aqui do live action do Death Note, do live action do Fullmetal. Falamos de outros live actions que nós assistimos, como por exemplo a obra de arte Uzumaki. E agora então, enquanto preparava esse roteiro, me deparei com a seguinte notícia em vários sites, que é sobre Pokémon ganhar uma versão live action. Pois é, meus queridos, em breve nossos queridos monstrinhos de bolso podem invadir o mundo real, e não estamos falando de Pokémon GO. Segundo o site Hollywood Reporter, a Pokémon Company tem realizado constantes reuniões com os principais estúdios de cinema do planeta para discutir a produção de um longa-metragem em live action de Pokémon. Tipo aquele da Record? Até hoje estou esperando aquilo. A matéria publicada pelo portal afirma que estão na disputa a Warner Bros., a Sony e a Legendary Entertainment, sendo que este último é o mais cotado para levar o projeto adiante. A Legendary é responsável pelo filme de World of Warcraft, que estreia no próximo mês de junho. Além disso, a empresa já tem certa ligação com a indústria japonesa, desde 2014, quando comandou as filmagens de Godzilla. No entanto, a Legendary pertence a um grupo chinês, e como o Japão e a China estão com as relações meio estremecidas, tá dando umas treta ali, isso pode atrapalhar um pouco a disputa. Ainda não se sabe se isso de fato vai se concretizar, mas caso a Nintendo decida que é realmente a hora de ver seus monstrinhos de bolso nas telonas, os fãs terão que aceitar e torcer para que dê certo. Até o momento, nenhuma das partes envolvidas nessa história se pronunciou sobre o assunto, embora vários sites e várias fontes estejam confirmando que isto seja verdade. Agora eu falo a vocês. Dessas três empresas, eu, pessoalmente, acredito que quem tem que vencer é a Warner. Por quê? Porque a Warner já foi uma distribuidora oficial de Pokémon no mundo. Inclusive, os três primeiros filmes passaram nos cinemas do Brasil só porque a Warner era distribuidora. Depois a gente teve o quarto filme nas mãos da Imagem Filmes, que não foi uma distribuição tão boa assim. Depois nunca mais. O resto agora é só DVD ou Premiere no Cartoon Network.
Que, meu, seguinte, Nintendo, larga esse live action aqui na mão do pessoal do Otaku Deso. A gente faz o filme pra vocês, a gente não vai cobrar muito e vai ficar muito legal. A gente grava aqui na beira. Beira dos do Guaíba. Quem precisa de Sony, quem precisa de Warner, quem precisa de Legendary, temos a nossa equipe de profissionais. É, exatamente. Todos estudiosos, especialistas em Pokémon. Inclusive o Nelson. Altos efeitos no Photoshop, no Paint. Então quem precisa de empresa, pra que milhões em orçamento, Nintendo? Tem nós aqui. Larga o filme na nossa mão que a gente faz. Pois é, então eu venho lendo os comentários, essa notícia é da semana passada, então eu venho lendo os comentários ao longo dos dias e até agora não se tem nenhuma confirmação oficial, pelo menos até a data da gravação deste programa não se tem nenhuma confirmação oficial. Mas estamos na espera para ver o que vai acontecer, se vai ser verdade, para quando vai ser verdade, quem é que vai ganhar essa disputa. Seguinte, eu vou dar uma informação quente para vocês. A Nintendo entrou em contato comigo, ela quer os nossos serviços, eu não posso confirmar nada ainda, mas a gente já tá em negociação. E eu tenho o Alexandro cotado como protagonista do filme. Uma informação quente, na nossa mão, na minha mão. O Ash. O Alexandro vai ser o Ash e esse filme vai ficar muito bom. Mas não posso falar mais nada, senão eles me matam. Mas falando sério, isso pode ser uma coisa muito épica, bem como pode ser, né, um Evolution da vida. Porque eu penso comigo assim, se vão fazer um live action de Pokémon, obviamente, eu acredito que se tratando de 2018, 2020, os Pokémons vão ser feitos de computação gráfica. Exatamente o ponto que eu estava indagando. Recentemente, a própria Pokémon Company tem lançado vários tipos de trailers divulgando seus jogos e seus produtos, onde mostra muito essa interação dos humanos com os Pokémons de computação gráfica. Inclusive, é o Pokémon Go. Isso, inclusive quando passou no Super Bowl desse ano, um comercial em comemoração aos 20 anos da franquia Pokémon, apareceu uma batalha Pokémon de verdade dentro do estádio, que era uma pessoa controlando, obviamente, né, Pokémons de computação gráfica. Mas a gente percebeu que estava muito bom, era uma computação gráfica assim, estilo Pixar, sabe? Claro que tu percebia assim que era bem clara a diferença do ser humano para aquele modelo 3D na tela, mas era uma coisa bem natural. É uma projeção no estilo Hatsune Miku, por exemplo? Não foi um vídeo que foi exibido, não foi foi um vídeo, mas era uma qualidade muito boa, sabe? Não era tipo, por exemplo, sei lá, o filme do Death Note, que a gente via que o Ryuk flutuando na tela era só uma coisa que eles adicionaram depois das filmagens, sabe? Sim. Tinha até aquela camada do 3D por cima da filmagem. Aquela sombra redonda. Nesse não, era uma coisa assim, lembrava mais, por exemplo, as produções de hoje em dia, como Harry Potter, sei lá, Senhor dos Anéis, que parece que aquela coisa 3D tá realmente ali na filmagem, sabe? Sim, a animação do Smaug no último Hobbit ficou muito boa. Sim, então a gente percebia que era uma coisa muito legal. Se for nesse nível, eu acredito que vai ficar muito bom. Só que, é claro, tem que saber fazer o roteiro, porque eu acho meio difícil de contar a história toda do Ash, que ainda não acabou, num filme de, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia. Pois é, agora tu mencionou uma coisa muito boa, porque a história será do Ash. Ninguém sabe ainda. Não sabe. Pode ser a história do Ash, pode ser a história do Red, pode ser uma história totalmente nova. Porque, na verdade, a gente viu que o Red, em 3 episódios de OVA, fez o que o Ash não fez a vida inteira. Sim, então ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Eu realmente espero que seja verdade. A gente percebeu aí que o mundo dos jogos tá entrando mais no cinema e tá saindo coisa boa. A própria Nintendo, o próprio Shigeru Miyamoto falou recentemente que está pensando em levar as franquias da Nintendo pro cinema. Vem aí o parque temático da Nintendo, vem aí o filme do Sonic, que eu acho que eu não comentei aqui, mas já foi confirmado que está em produção um filme live action do Sonic. Mas não se sabe qual vai ser a história, não sabe nada. Você sabe que está sendo produzido um live action do Sonic pela Sony. Bacana. E outra coisa também que a gente já falou aqui é que a Sony tá querendo os direitos para fazer um filme da série Smash Bros, lembra? Olha só. Então... Cara, um filme do Smash Bros. Ia ser louco. Se fosse estilo Smash Bros Brawl, aquela coisa linda do Subspace Emissary, aí sim vai ser louco. Vai ser muito louco. Sim. Então, né, só nos resta esperar, ver os burburinhos, ver se vai se confirmar. Lembrando que essa notícia ainda está sendo tratada em formato de rumor, mas como vem de um site bem sério, que é o Hollywood Reporter, e vários outros sites já estão repassando essa notícia, então vamos ficar ali, né, um olho do peixe e outro do gato, como diz a minha mãe, o que pode acontecer.
outro live action, que eu não botei a notícia no roteiro, mas eu tô informado, vou passar pra vocês aqui. Lembram que eu li aqui algumas notícias ao decorrer do começo do ano, que estavam se preparando a produção de um live action do Death Note. Um live action que vai ser feito aqui nos Estados Unidos por atores americanos. Aqui nos Estados Unidos. É, aqui nos Estados Unidos. Hello, Bruno, and hello, Gustav. Hello, and guys. hello, everybody from Zona Sul of Porto Alegre. Hello everybody, My name is John. E estava sendo produzido, ia começar a ser filmado um live action de Death Note lá nos Estados Unidos. Eu não me lembro qual era a empresa, mas se não me engano era a Sony, alguma coisa assim. Só que aconteceu o seguinte, acho que o projeto estava a vias de ser cancelado. projeto, né? E o roteiro desse projeto foi vendido. E adivinha quem comprou o roteiro desse projeto? A 4Kids? A Netflix. Netflix. Ou seja, vem aí a série live action do Death Note produzida pela Netflix. Netflix Olha investido só. pesado em produções. E isso fez os fãs ficarem, né? Porque, como eu já tinha comentado aqui, o projeto original do filme ia mexer tanto no roteiro que não iria existir Light e não iriam existir Shinigamis. Ia ser uma coisa muito aleatória. Já com a Netflix mexendo no projeto, a gente pode pensar numa coisa mais fiel ao original, né? Lembrando que temos produções de excelente qualidade no Netflix. Eu vou citar apenas 3 dentre as muitas que existem. A primeira, no caso, é Better Call Saul, que é a continuação da história de um personagem do universo de Breaking Bad, chamado Saul Goodman, que é um advogado que acaba ajudando muito na trama principal. A história está maravilhosa, de 0 a 10 eu dou 10 para esse seriado. Depois nós temos House of Cards, para quem não conhece, é a história do congressista Frank Underwood, que é atuado pelo Kevin Spacey, que é muito boa também, que é basicamente o cenário da nossa política atualmente, que é muita pilantragem, muita sacanagem e retaliação no seriado. E por último, eu também cito os 7 Pecados Capitais, que é um anime, mas produzido pelo próprio Netflix. Eu já tive feedbacks muito bons a respeito dele. Então, só citando alguns exemplos de produção Netflix, mas entre eles também tem o Origins in the New Black também, entre várias outras coisas. Só entrar lá e pesquisar. Saiu recentemente um que eu tô muito querendo ver, que é o Fuller House, que é a continuação do 13 é Demais. Exatamente. Ah, sim, Eu tô muito muito legal. afim de ver. Não tenho Netflix, então ou eu acesso Netflix ou eu pirateio em algum site aí. Piratinho algum site. Eles já confirmaram a segunda temporada. Ah, é? Perfeito. Temos 2 produções da Marvel, o Demolidor e Jessica Jones. Demolidor com 2 temporadas, indo pra terceira já. E a Jessica Jones eu não cheguei a assistir ainda, mas tá na mão do Netflix, confia que vem coisa boa. Tá na mão de Deus. Eu Tá quero com ver Deus. quando o Netflix vai comprar os direitos pra fazer uma nova versão do Chapolin Colorado. Vá. Fazer aquele tal filme do Chapolin Colorado que nos prometeram desde 2005 e até agora nada. O máximo que a gente teve foi o desenho. Pra te ver, o Netflix nos trouxe até a dublagem de Naruto Shippuden. Eles podem nos trazer qualquer coisa. Pois é, Netflix deveria... Inclusive, É uma estátua em homenagem. se um dia o Netflix vier a passar Pokémon X, Y e Z, que é a 19ª temporada, que está para estrear no Brasil a qualquer momento, com dublagem nova, por favor, Netflix, manda dublar com as vozes originais. Os fãs precisam disso. Pois é. Mas o Netflix, que eu me lembro, tem um Pokémon XY. Ele tem, sim. o Eduardo não. tá vendo? Sim, no Netflix tem a primeira parte do XY, Sim. que são os primeiros 50 episódios. Depois tem mais 50 episódios do XY, e aí acaba e começa o que nós chamamos de XY e Z. Que aí a terceira parte de XY, que já está passando nos Estados Unidos, estreia no Brasil a qualquer momento, e é a partir desta temporada que todo o elenco de dublagem foi alterado. Mano, que treta. E esses episódios já passaram no Cartoon Não, Network? já? então faltam 3 episódios pra chegar lá. Então o pessoal tá aqui, ó, com o fiofó na mão. Já estamos quase indo pra falência já. E ninguém sabe ainda quem são as vozes. O próprio estúdio não quer revelar quem são as vozes pra evitar que matem os dubladores. Pra tá? não dar polêmica, cara. Mas há rumores de quem está dublando o Ash no Rio de Janeiro seja Charles Emmanuel. Ninguém menos que Ben 10, Rigby, tá. Ron Weasley. Aí eu te pergunto, eu não sei exatamente qual foi o motivo pelo qual trocaram as vozes, mas se tiraram o Fábio Lucindo porque a voz dele estava fina demais pro Ash, o que me dizer de Charles Emmanuel? É. Não criticando o trabalho de Charles Emmanuel. Ele tem muitas dublagens. É o Rigby. É o Rigby. Ele tem dublagens muito boas, nós gostamos muito dele como dublador. Porém, o Ash não pode ser trocado. É uma voz que tá há 15 anos sendo trabalhada. Então, fazer uma alteração é praticamente
é cuspir no trabalho. Uma falta de respeito. Caracteriza o personagem, né? É o cara. Muito. É a maior falta de respeito. Então, É a mesma- Ash, acaba com o Ash da história. É a mesma coisa que tu trocar o ator, sei lá, vamos supor que no próximo filme dos X-Men não seja o Hugh Jackman que faça o Wolverine, como estavam se dizendo. É, mas ele não vai mais fazer. É que o Hugh Jackman mas já ele tá é ficando bundão. velhinho já, no caso também. Que ele não quer mais fazer. Ele tá cansado já. Ele tá puto que, tipo, os caras olham pra ele e chamam ele de Wolverine. Sim, que nem o Daniel Hitchcock lá, o Harry Potter. O Radcliffe. O Hitchcock. Olha pra ele e chama ele de Harry Poser. Aí ele ficou boladinho, não queria mais fazer. Ui, não quero mais fazer. Mas, cara, é uma falta de respeito sem tamanho ter feito essa troca no elenco do Pokémon. Não, eu ia dizer, é coisa de gente que tem dinheiro, né? Pô, o cara fez um excelente trabalho há tantos anos, né? Pegando o caso do Daniel Radcliffe, pegando o caso do Fábio Lucindo, sei lá de quem mais, do Hugh Jackman e tantos outros que fizeram Personagens sucesso aí. de Pô, os caras fizeram um muitos baita anos. sucesso durante muitos anos aí, independente se estão atuando, de que forma que seja. Mas acho que tem que ter o respeito com o trabalho deles, né, cara? Assim, do nada, não, tchau pra ti, entra outro assim, novo, do nada. Porque eles já ganharam dinheiro suficiente pra sobreviver só com os primeiros filmes, tá ligado? Mas Então tem que ver não se tão eles nem- querem isso, eles não querem. O caso do Fábio Lucindo, ele não quer, entendeu? Ele Não. tá de acordo, ele quer continuar seguindo o que ele faz há 15, 20 anos. Sim, inclusive, como eu falei aqui, vários dubladores da versão paulista de Pokémon se ofereceram pra ir pro Rio de Janeiro dublar sempre que preciso. Mas, né, quem manda é a Pokémon Company, então... E a vamos Pokémon fazer o quê? Company caga pra nós, porque até hoje não existe um Pokémon com português do Brasil. Eles colocam um Pokémon em chinês tradicional e simplificado e não se presta a colocar Pokémon em português do Brasil. Eu realmente bato nisso, eu fico muito merda. irado com essa falta de respeito e falta de consideração com o público brasileiro. Nós somos um dos maiores países do planeta e vocês... ter golpe. E vocês cagam pra gente, literalmente. Então, realmente é um apelo que eu faço. Vou dar um Tenham tackle na mais... Nintendo. Tem um pouquinho mais de consideração por nós, fãs brasileiros. Nós temos aqui 5 pessoas dentro do estúdio que amam Pokémon de paixão e vocês não têm nenhuma consideração por nós. Isso é revoltante, é simplesmente isso que vocês fazem. É muito, muito triste, muito... Só que aí entra naquela questão, né? A Nintendo não traduz o jogo. Beleza. Aí vamos supor que tenha 180 milhões de consumidores no Brasil. Tem 180 milhões de pessoas no Brasil. Desses 180 milhões... sei lá, 1,5 milhão é consumidor de Pokémon. Desses 1,5 milhão, 1.450.000 vai comprar e não interessa se está em português, inglês, seja lá por qual for o motivo. Então para eles não faz diferença. Enquanto não houver uma conscientização geral do público, não, peraí, os jogos estão muito caros, os jogos não estão vindo localizados quando a gente quer. Não vamos comprar pra ver se eles... Boicote. Mas não adianta, os caras compram, os caras vão lá e mudam a região do 3DS pra comprar em dólar mais barato. Sim, Porque então... mesmo comprando em dólar, direto da eShop americana, ainda sai mais barato que tu ir na loja comprar. Então os caras fazem essas coisas e estão cagando e andando, e é por isso que a Nintendo faz o que quer, entendeu? Sim, da mesma forma que a Nintendo caga pra nós, o público da Nintendo no Brasil também caga pra ela, no final das contas. Por que prestar um serviço de boa qualidade se a gente pode fazer tudo nas coxas? Que é o que a Nintendo basicamente faz com a gente. É verdade. Aí, né, cria-se aquela bola de neve e é assim que o mundo vai acabar. E não é à toa que a Nintendo tá sempre perdendo pra Microsoft e pra Sony, porque se tivesse o público brasileiro dando apoio a ela, com certeza o cenário ia mudar. Mas querem se fazer de surdo e de louco, então tem que tomar no reto mesmo. Deixa eles. Mas vamos parar com a rede e agora vamos com notícia mais alegre. Estávamos aqui falando de Netflix e sistemas online e eis que anunciaram um sistema que eu achei muito interessante aqui no Brasil, que é o Henshin Drive. O que é o Henshin Drive? Vamos lá. No último Henshin Plus... No último Henshin Plus, evento da editora JBC realizado em São Paulo no dia 9 de abril, foi anunciado o lançamento do Henshin Drive, uma plataforma digital que disponibilizará títulos de quadrinhos japoneses para leitura virtual de forma legalizada, seja no computador, smartphone ou tablet. No momento, já existe um site oficial, mas o Henshin Drive segue em fase de testes e os estudos para definir como o serviço chegará de fato ao brasileiro. No canal da Henshin no YouTube, o gerente de conteúdo Cassius Medawar, não sei se está certo, afirmou que a empresa está de olho nos métodos do próprio Japão
além de Estados Unidos e França, a fim de escolher a melhor maneira. Na página do Henshin Drive, o usuário pode, por enquanto, apenas responder um formulário que ajudará a JBC a definir o novo sistema, além de receber o aviso para quando a versão beta estiver disponível. No formulário, você também pode indicar até 3 títulos que gostaria de ler de forma virtual. O lançamento de quadrinhos digitais oficiais não anula a publicação impressa. Ainda segundo Cassius, títulos inicialmente exclusivos na plataforma poderão chegar ao formato físico conforme seja demonstrada sua popularidade. O Henshin Drive abre então espaço para que títulos que provavelmente nunca chegariam às bancas se mostrem de fato relevantes com o interesse do público. Então está chegando para o público brasileiro o primeiro, não sei qual é a palavra certa, mas... Serviço de streaming. Vem aí a primeira plataforma digital para downloads legais de mangá em português, isso que é mais importante, né? Então, como eu falei aqui, ainda não está pronto o projeto, a versão beta deve sair a qualquer momento, mas realmente é um grande passo para nós. Eu tenho percebido, eu que passo bastante por banquinhas, só para dar folhada mesmo, porque eu não tenho dinheiro para comprar, eu tenho percebido que tá saindo muito mangá aqui. Tipo, a cada 2 meses tem uma publicação nova ou republicação. Essa semana saiu aí uma lista de vários títulos que vão ser republicados. Vai ter Fullmetal Alchemist, Lobo Solitário, Sakura Card Captors, um monte de coisa vai ser relançada aí, e também tem muita coisa nova que tá saindo. E a gente sabe que mangá hoje em dia é uma coisa cara. A maioria dos mangás são pequenos, não tem páginas o suficiente para chamar de grosso, e tá na média de 15, 20 reais. E sendo que tiram coloração de algumas páginas pra baratear. Algumas páginas que são aquelas páginas especiais, que geralmente são as primeiras que vêm coloridas, seja por uma questão especial ou outra, acabam não vindo coloridas justamente para baratear. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do nosso amigo Ederson, que compra o mangá do Kingdom Hearts. Ele tá saindo quanto, Eder? 20 pila? Não, saía por 13. Mas daí pra 13 reais. 13 reais, tá? O mangá tem uma média de 120 páginas, 13 reais, e a gente percebe que algumas páginas deveriam vir coloridas, porque na impressão elas têm ali uma manchinha de cor. Se essas páginas viessem coloridas, esse mangá ia sair no mínimo uns 25 reais. Então, tipo, os caras trazem em preto e branco as páginas coloridas para dar uma barateada. Então tu pensa, um mangá tá na média de 15 a 20 reais. A versão digital provavelmente, eu acredito e espero de coração, que seja no mínimo metade do preço. Exatamente. A única coisa que precisa pagar é uma taxa de serviço, o lucro da empresa e o direito autoral. Não, porque a gente não tá pagando papel. Exatamente. Então vamos pegar, por exemplo, o próprio Kingdom Hearts. De 13, vamos supor que ele venha por uns 5, 6 reais a versão digital. Tá ótimo. Tu já não vai ocupar espaço na tua casa, não vai acumular traça. É como diz a minha mãe, ficar guardando essas revistinhas só pra chamar bicho. Né? Minha mãe fala mesmo. Então não vai acumular as revistinhas pra chamar bicho, tu vai guardar tudo ali no teu tablet, no teu telefone. Acredito que tu possa ler online também, né? Sim. Então não vai nem ocupar espaço no teu dispositivo, se tu não quiser. Então é um grande avanço. E como eles mesmos disseram, algumas dessas publicações podem sair sim em versão física pra quem gosta de colecionar. Que é o que tem acontecido com algumas coisas. E eu sempre digo, tá saindo muito mangá e pouco anime. Eu não leio mangá com tanta frequência quanto eu gostaria, justamente por causa do preço, porque eu não tenho condições de ficar pagando 15, 20 reais ou até mais se eu quiser ler mais de um mangá mensalmente. É um preço ridículo. Então, tipo, tá saindo muito mangá e pouco anime. Se de cada 10 mangás novos que chegam no Brasil, eles lançassem pelo menos 5 a sua versão em anime, e a grande maioria deles tem a sua versão em anime, sei lá, lança no Netflix, bota na Play TV, lança em DVD direto, e eu ia ficar muito mais contente e ia popularizar muito mais. Vão mandar um e-mail de manifesto para o Netflix pedindo mais animes no seu catálogo. Exatamente, ou vão mandar a Play TV mesmo, que a Play TV tá querendo apostar nos animes, para de repetir Bleach e Naruto Shippuden, né, ajuda nós. Vocês, televisão a cabo, que vivem tentando sufocar a internet, ainda mais com um limite na franquia de dados agora no momento, invistam na sua programação, que assim vocês conquistam índices no Ibope. Não precisa acabar com a nossa internet. Fui agradecido. As palavras de Gustavo Toledo Caruso. Então, depois que ele calou o Brasil com esta frase, eu vou passar para ele para fazer um detonando sobre um lançamento na Steam. Agora
no Otaku Deso. Detonando com Gustavo. Atendendo ao apelo de um ouvinte nosso chamado Ederson Romero da Silva, a Steam finalmente disponibiliza na sua loja o jogo Final Fantasy IX. Para quem não conhece, ele originalmente é do PlayStation 1, junto com o Final Fantasy VII e o 8. O 9 ele contém 4 CDs e é um clássico, convenhamos. Todos os Final Fantasy são muito bons. Então, o clássico retoma o fôlego e ganha uma versão digital distribuída na Steam, não é na Origin. O Final Fantasy IX está sendo vendido na plataforma Valve por R$ 31,60, com 20% de desconto no caso. Para quem quiser comprar aí, já tem o valor que vai precisar desembolsar. O game já havia sido lançado para Android e iOS no final de 2015. Final Fantasy IX foi lançado com conquistas da Steam, cards colecionáveis e um sistema de salvamento com a nuvem para funcionar em outros dispositivos. A versão do PC chega também com um modo de velocidade aumentada e um para não encontrar monstros no mapa, que também serve para maximizar equipamentos, deixar os personagens no nível máximo com magias e dinheiro. Trapaceando no caso, usando uns cheats. A resolução do jogo está um pouco maior, mas os cenários pré-renderizados não passaram por uma atualização. Então, como disse, tem esses modos que mais simplificados, por exemplo, não encontrar monstro ou com dinheiro. No site da Square, onde tu faz uma conta para registrar o teu progresso em nuvem, também tem essa possibilidade na Steam, por exemplo, tu já começar uma gravação com todos os stats máximos, level 99 com todos os stats 999. Isso é para quem quer pegar conquistas, digamos assim, acaba sendo uma facilidade bem grande para os jogadores que querem essa opção também. Como o jogo ele tá numa plataforma digital, não precisa se preocupar com os 3 CDs que os jogos vinham acarretando. No caso, o Final Fantasy VII tem 3 CDs, o 8 eu não tenho certeza se é 3 ou 4, mas acho que são 3 CDs também. E o Final Fantasy IX são 4 CDs no total. Isso era uma limitação de tecnologia da época, pois o CD do PlayStation 1 não conseguia armazenar tantos arquivos, então era necessário fazer a divisão dos dados salvos no CD. Nosso amigo Ederson acabou tendo um problema com a sua gravação porque o quarto CD do jogo não funcionou, então até hoje ele não conseguiu zerar o jogo, então finalmente vai poder realizar o seu desejo. Como mencionei, na Steam ele está por R$ 32,00. Caso você queira jogar no seu smartphone, se não me falha a memória, ele está um pouco mais salgado, acho que R$ 50,00. Então, que realmente, se ficar mais à vontade pra ti, tu pode comprar e jogar no teu próprio telefone indo no ônibus, por exemplo. O Alexandre, que curte bastante Final Fantasy 4 e 3 também, tem disponível para a loja do Android e do iPhone. Tira uma dúvida no meu coração. Final Fantasy IX eu acho que eu só joguei uma vez e faz muito tempo. Final Fantasy IX ainda tem os personagens meio tibizinho, né?Sim, eles são bem pequenos até. Depois daí eu não consegui gostar de Final Fantasy com adultos, digamos assim, com pessoas normais, entre aspas. Pois é que no caso... Acho que esse é um dos motivos pelo qual eu não consegui jogar o 7. O 7, justamente, ele tem os sprites deles são pequenos, mas na hora da batalha eles acabam ganhando aquele aspecto adulto. O Final Fantasy que os sprites são os mesmos da batalha é o 8 no caso, então acho que esse tu não curtiria muito. Mas os protagonistas do 9, eles são bastante variados. Tem o Vivi, que é um mago negro, tem o Zidane, que é um... Parece Saiyajin, tá ligado? Ele dá cabeçada? O nome dele se chama Zidane, mas ele não é humano, no caso. Eu não lembro exatamente qual raça dele. Ele tem um rabo de macaco. O Edward fez uma descrição breve aqui. Tem uma humana também, mas tu encontra bastante gente pelo caminho. E até o sistema de up, ele é um pouco diferente do que eu tô habituado. No caso, o 9 eu não cheguei a jogar, mas agora com essa possibilidade eu pretendo muito em breve, quando está em promoção, porque a grana tá pouca, comprar o Final Fantasy IX para zerá-lo também. Além disso, também, indo para outro lançamento, nós temos Dark Souls 3. Se você quiser sangrar na frente do videogame, compre esse jogo e sofra.
porque ele realmente é muito difícil. Então, você que está procurando lançamentos recentes, nós temos Final Fantasy IX, temos Dark Souls, e por enquanto acho que é isso. O Final Fantasy, repetindo, o preço dele está R$ 32,00 e o Dark Souls está por 180, se não me falha a memória. Tem disponível para... tá um pouquinho salgado, mas o jogo é bom, muito bom. Além disso, o Final Fantasy IX ele está disponível para todas as plataformas que a Square cobre. Só olha lá no site oficial deles que você verá. E o Dark Souls também tá para a nova geração e para os PCs. Então, gente, esse Detonando foi apenas recapitulando sobre os lançamentos da semana. Esperamos que tenham gostado e até a próxima! Você ouviu no Otaku Deso Detonando com Gustavo. Olá, seus desprezíveis! Aqui é o Patolino e eu tô sintonizado no Otaku Deso! Estamos de volta aqui no Otaku Deso pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Tivemos no nosso segundo bloco musical Eu Vou Dizer Adeus, que é encerramento de Yu Yu Hakusho. Essas músicas do Yu Yu Hakusho, a qualquer momento eu fico esperando o cara falar Continental, 12:20. Cara, essas músicas são muito ombreiras, anos 80, e eu trago elas aqui só pela zoeira. Mas a letra é uma bela mensagem, guardem ela nos seus corações. Antes também tivemos Cute Panther, cantado por Bibi, do jogo Love Life, estou correto? Anime Love Life. É que eu vejo o jogo e eu sempre acho que é o anime, que é o jogo e que é tudo uma coisa só. E começamos com Place to Try, a 19ª abertura de Naruto Shippuden. Lembrando, otakudeso.com.br, o nosso site, facebook.com/programa Otakudeso e também programa Otakudeso no YouTube. Se inscreva, dê like nos programas, ouça, comente. E vem aí o 24º Anime Extreme, dias 13, 14 e 15 de maio na Fiergs, 1 bilhão de atrações, que eu não vou listar aqui, então acesse o site animeextreme.com.br e confiram, mas vai de tudo, vai desde Letícia Quinto, a dubladora da Saori, Miriam Fischer, a dubladora da Vicky dos Padrinhos Mágicos, até Júlio Cossielo, tá bem variado o esquema. Nos despedimos aqui, semana que vem estamos de volta na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Um abraço e até mais. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau, galera, se cuidem com o helicóptero, um abraço. Cuidado com a carreta furacão. Abre o microfone pra falar. Abri agora. Mano, ele usou outro Megamorph. Ah, meu! Mas se fudeu, deu... mas ele... Tá, pausa e vamos de novo. O pau pegou.